Luiz Felipe Scolari foi apresentado no Grêmio. E aí, o que achamos disso? Vamos lá. Tem coisas no futebol que vão muito além da bola rolando numa grama, né, gente? A gente tem que ampliar o olhar para algumas coisas. Tem um grupo de amigos meus no WhatsApp, de gremistas, que até hoje eu pego no pé de alguns deles que criticaram a vinda do Suárez. Não exatamente criticaram, mas assim, né, acharam que ia dar errado, falaram, poxa, mas olha a idade do cara, olha o que ele jogou no Nacional, mas não sei o que, a gente precisa olhar para a base, sabe aqueles papos meio pessimistas e tal. E assim, na época que estavam ainda especulando essa chegada do Suárez, estavam negociando ali, eu montei no porco, né? Eu vociferei contra os caras. Falei, meu, vocês estão loucos, cara. Vocês estão loucos. Vocês estavam com o Janderson até ontem no ataque. Vocês estão achando ruim o Suárez? Vocês estão achando ruim o Suárez? E aí eu lembro que nessas discussões eu fiz uma frase, eu não sei se eu já repeti ela, talvez em vídeo aqui também, em algum outro lugar, mas que é a seguinte, cara, o Suárez, se der errado, já deu certo. O Suárez, se der errado, já deu certo. O que eu queria dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, o Suárez era uma figura do futebol tão grande, tão expressiva, que carregava junto dele tanta coisa, tanto simbolismo, né? Impunha tanto respeito com as pessoas, assim, com o universo, no universo do futebol como um todo, né? Sei lá, para a torcida, para o adversário, para os colegas, para tudo que gira em torno do futebol, né? Ele impunha um respeito, ele tinha uma aura, uma história, um legado, que essa presença de Luiz Suárez no Grêmio será benéfica. Se ele em campo não corresponder, se ele em campo fizer meia dúzia de gols apenas, não for bem, sentir o joelho, né, mais cedo do que acabou sentindo e de forma mais grave, né, e comprometedora, ia ser uma pena, porque obviamente ia tirar um pouco do brilho da passagem dele pelo Grêmio, assim como um título, né, que no fim das contas chegou perto, ia aumentar esse brilho em 10 vezes, né, mas ele teve uma atuação muito boa e é óbvio que isso fez a diferença também no impacto final dessa passagem exitosa, né, de Suárez pelo Grêmio. Mas, cara, se ele não jogasse tão bem, não ia ser tão legal, não ia gerar o mesmo impacto, mas já teria sido, na minha opinião, um fato positivo a ser lembrado daqui a 20 anos, a ser contado para os meus netos, né? Teria um impacto até mesmo prático, provavelmente positivo. Ele ganhava 2 milhões por mês, algo em torno disso, mas eu acho que mesmo jogando mal, ele renderia mais do que ele custou. Ele jogando bem, rendeu muito mais. Nossa, o Suárez foi assim, ó, o que rendeu de dinheiro pro Grêmio não tá no mapa. Mas, mesmo jogando mal, eu acho que esse saldo seria positivo de renda, né, financeiramente falando, de questão anímica do torcedor, a questão da autoestima ferida de quem vinha de uma Série B ao presenciar Luiz Suárez vestindo a camisa do Grêmio, já daria esse efeito positivo. Então, assim, tem muita coisa por volta dos 90, né, em torno dos 90 minutos, que já cabe uma análise específica sobre essas coisas. Então, assim, eu discordava dos meus amigos na análise prática, que vai dar errado. Eu dizia, meu Deus, por que vai dar errado? O cara joga demais, o cara ainda tem lenha para queimar. Eu já discordava do âmago da questão, mas mesmo que eles estivessem eventualmente certos na análise do campo, cara, eu ainda diria, traz, assina, vem, porque ainda é positivo, ainda é algo muito grande, né? E por que eu tô falando de tudo isso? Porque eu acho que
Luiz Felipe Scolari hoje se apresentou no Grêmio e gerou muito debate, assim, nossa, mas qual vai ser exatamente a função dele? Ele falou muito sobre a categoria de base, falou menos sobre não sei o quê, não sei se eu entendi direito, mas será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Beleza, eu acho que são questionamentos plausíveis, eu mesmo vou abordar isso aqui agora, mas antes de abordar, eu devo dizer uma coisa. A chegada de Filipão já é boa, já seria boa, mesmo se ele fosse responsável pelo cardápio da cantina do bar 3 da cadeira Gold. Filipão, tu vai ali analisar se o cafezinho tá no ponto, se o salgadinho dessa semana vai ser o de frango ou de... Já seria benéfico ao Grêmio. É isso que as pessoas às vezes não entendem, elas ficam fazendo umas análises. Não, mas veja bem, será que o Filipão vai fazer tal coisa? Será que o Filipão... Eu fiquei preocupado com essa coletiva, porque o Filipão não disse que ele ia... Cara, só um pouquinho, depois a gente debate isso, mas o Filipão chegar é bom por si só. Se o Filipão fosse contratado para o cargo de rainha da Inglaterra do Grêmio, Filipão, a tua função é desfilar pela arena. Eventualmente tu passa pelo CT, de braço cruzado, olha se a grama tá bonita, tira umas fotos com os fãs, volta para casa, daqui a pouco anda pela arena, vê se tá tudo bem, abana para uns torcedores ali na Grêmio Mania, volta pro teu escritório, vai lá no vestiário, vê se a galera tá feliz e volta para casa. Tá, mas o que eu faço? Não, nada, Felipão, nada. Só vai ficar, tu tá contratado para ficar circulando pelo ambiente do Grêmio, é só isso. Já seria benéfico, porque a presença de Filipão, sobretudo num Grêmio, que eu falei brevemente, né, eu acho, num vídeo pós-jogo, eu acho, num Grêmio sem identidade, num Grêmio sem referência, num Grêmio que só tem vijaçante. O Grêmio só tem vijaçante que está há mais de um ano no clube, ou mais de 2 anos, e agora está voltando o Kahneman, que além de ter mais anos ainda que o vijaçante, tem título, tem história, tem uma idolatria consolidada, daí é outro patamar. Mas o próprio vijaçante, que é um dinossauro desse time, não tem todo esse contexto de Grêmio ainda. Não tem todo esse estofo de Grêmio. E cara, tu tira o vijaçante, o time inteiro foi contratado, o time titular inteiro foi contratado esse ano ou no ano passado, cara. Nesse ano ou no ano passado. A gente sofreu muito com isso no Gauchão, nas finais ali contra o Inter. Meio time do Grêmio tinha menos de meia dúzia de jogos pelo clube. Tinha gente com 2 jogos, 4 jogos, 3 jogos. E era meio time titular. Então, nos falta também uma identidade, uma questão que o Filipão traz, uma referência que ele é. Só de tu olhar para ele e dizer, olha ali o Filipão. Né? Daqui a pouco tu quer perguntar alguma coisa para ele. Filipão, como é que foi lá com o Cristiano Ronaldo novinho ainda, cheio de energia? Foi assim. Filipão, e na Copa, hein? Aí tu quer perguntar de um fracasso, do 7-1, tu pode perguntar. Tu quer perguntar de uma glória, do título mundial, tu pode perguntar. Tu quer perguntar do que tu quiser, provavelmente vai ter uma boa resposta ali, vai ter uma boa referência ali. Então, se o Filipão viesse para ser rainha da Inglaterra, eu já daria o meu ok, eu já acharia excelente, sobretudo para esse Grêmio atual. É uma referência, é um norte. Né? E agora, falando especificamente da função dele, né? Foi interessante que ele deixou bem claro, e isso aí para mim não é de se espantar, algumas pessoas acho que se espantaram, que ele foi muito enfático dizendo que não vai se meter no futebol, que isso aí é do Mano Menezes, né, que lá no Atlético Paranaense ele até se metia em algum nível porque se tratava de um treinador novo, inexperiente e tal, que não é o caso do Mano, né? O Mano também é um treinador de seleção brasileira, tem títulos na carreira, né? Tá há mais de 20 anos aí na estrada, né? Há 20 anos ele tá nessa estrada em grande nível, né? Justamente começando pelo Grêmio, a primeira oportunidade grande da carreira dele. Então não é o caso de ter uma sombra, de ter uma babá ali dizendo, não, mano, eu acho que não é por aqui, é por ali. Não. E eu acho que ficou evidente a preocupação do Filipão em deixar isso muito claro e obviamente,
para deixar o Mano Menezes mais confortável, porque imagina ter um Filipão como sombra, ainda mais no Grêmio, né, onde ele representa muita coisa. Ninguém gosta, não deve ser legal, né? Não deve ter sido assim uma definição que para o Mano Menezes foi, nossa, agora sim, com o Filipão aqui vai ser top. Eu acho que ele deve ter ficado um pouquinho mais preocupado do que feliz no primeiro momento. Mas as conversas devem ter justamente corrido para esse lado do, não, mano, a autonomia é tua, o Filipão vai estar em outra função e etc. É claro que o Filipão vai acabar sendo também uma arma. Estou falando uma arma de fogo, né? Uma arma no sentido literal. Porque ninguém quer usar a arma. Ninguém quer usar, né? Mas ela tá ali. Ela, às vezes, é bom que... tem gente que usa, às vezes, pendurada aqui na cintura, porque dependendo da situação, quer que os outros, de fato, vejam, qualquer coisa, eu tô calçado aqui, né? Então, assim, o ver já é importante, e o Filipão está sendo visto, né? E taticamente, ou nas questões mais profundas do futebol, ele não vai entrar, mas se precisar, ele tá ali. Não é a ideia, né? É que nem usar uma arma, cara, ninguém quer usar, mas se precisar, tá ali. Se o Mano se apertar em alguma questão, e podem ter certeza, cara, que eles vão trocar ideia sobre isso, né? O Filipão não falou isso porque ele disse, se eu for consultado, mas é óbvio que em alguns momentos o Mano vai trocar uma ideia com o Filipão, nem que seja para um papo informal, assim, e o Pavon, hein, acho que deu, né? Acho que ele não tá querendo, né? Não, acho que até que ele tá, mas ele não tá conseguindo. Eu acho que eu vou tirar ele um pouco até pra preservar o cara, daqui a pouco o Filipão dá uma opinião, também acho, não sei o que, sabe? Ou daqui a pouco o Filipão já junta isso com a categoria de base, tem um guri ali na base surgindo ali que eu acho que ele pegaria essa oportunidade agora no lugar do Pavon, que... Claro que as coisas vão ser costuradas, mas é óbvio que o Filipão também vai estar dentro do vestiário, ele não vai estar tão inserido ali quanto o Mano, com esse dedo no pulso, ele vai circular pela base, por outros locais, ele não vai estar respirando aquele ambiente como de costume ele sempre fez na carreira, né? Mas ele tem o faro aguçado, cara. Ele tem o faro aguçado. Se ele passar ali na sala ao lado do vestiário, ele já percebe 10 coisas, né? Então, cara, eu não consegui ver lado negativo da coletiva. O Filipão, obviamente, teve que preservar o Mano nessa fala, e de fato eu acho que será preservado na prática também, mas eu acho que o Mano para bobo não serve, né? Eu acho que o Mano não tem esse ego aflorado, ou essa petulância, não é nem petulância a palavra, me fugiu a palavra, mas assim, o Mano não vai ser arrogante, talvez, a ponto de dizer, não, Filipão, não deixa que é comigo aqui. Não. Cara, se tu tem a possibilidade de saber a opinião do Filipão em alguns casos, é óbvio que tu vai querer saber. Não digo em todos, mas em algumas situações tu vai trocar uma ideia com ele. Só que daí é como se o Mano fosse o árbitro e o Filipão fosse o VAR. A decisão no final das contas é do Mano. Se vai escalar um ou não vai botar o outro, se vai mexer o esquema. É do Mano, o Mano que tem a caneta, entre aspas, né, do vestiário. Só que assim, eventualmente o Filipão vai dizer, olha, eu acho tal coisa. Se o Mano vai fazer ou não, são outros 500, né? Mas eu gostei, cara, eu acho que o Filipão vem como uma figura mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. O resto pode ser tudo perfumaria. O Filipão vai só circular, que eu ainda acho que o Grêmio fez bem em trazê-lo, tá? Só que eu não acho que tudo é perfumaria. Na questão do futebol profissional, cara, nós vamos entender ainda melhor como é que o Filipão vai circular nessas viagens, que ele não vai ir a todas, como ele vai circular no vestiário, como vai ser de fato essa interface dele com o Mano, se ele vai ficar tão apartado assim como ele deu a entender, ou se mais ou menos, né? Se vai rolar ali uma dupla dinâmica, né? Mano Menezes e Filipão, o que seria fantástico pro Grêmio, e acho que em algum nível vai rolar sim. Tudo isso a gente vai entender ainda. Mas uma coisa que ele deixou muito clara na coletiva, que eu acho que já é um ganho certo, é essa interface com a categoria de base. Que eu acho que o Grêmio vem falhando há muito tempo nesse quesito. O Quinteiros, que vinha com essa promessa aí de
falhou também miseravelmente, não foi a um treino lá em Eldorado, né? Os caras estavam falando que o Roger Machado vivia ou vive lá pendurado nos jogos da base do Inter, desde o primeiro dia que ele chega no clube ele faz isso, que é o básico, né, cara, que é o básico. O Renato acho que não fazia muito também, mas ainda assim eu acho que o Renato mandava o assessor dele lá, né, e talvez tenha ido uma vez que outra. Cara, o Quinteiros nunca foi, pelo que eu ouvi falar, nunca foi. E talvez tenha ido alguém da comissão dele lá já quase demitido já, talvez lá alguém tenha ido, né? Então assim, e o Filipão é esse olhar atento a isso, e não só atento, competente. O Filipão sempre teve um dedo bom para essa gurizada, né? E não precisamos nem ficar lembrando do Grêmio da década de 90 e não sei mais o que, do Palmeiras e do Cristiano Ronaldo, não precisamos pensar em tudo isso. A gente pode pensar no Grêmio de 2014 ali, que ele promove o Wallace, o volante aquele, num Grenal. Se eu não me engano, será que foi o Grenal do 4-1 na Arena? Do Alan Ruiz e tal? Não me lembro, mas foi num Grenal, cara. Tenho quase certeza que foi num Grenal, né? Entre outros jovens que depois foram se destacar e tal. Não sei se não foi o Cebolinha também, já nas mãos ou Pedro Rocha, mas o Filipão teve dedo em vários jogadores interessantes que ele pega, ele dá a primeira oportunidade, dá as primeiras orientações e tal. Então o Filipão, não sei se eu falei mano agora equivocadamente, mas o Filipão tem essa capacidade, e ficou claro na coletiva que ele vai focar boa parte do tempo dele ali no Grêmio nessa interface base profissional. Ótimo, ganha o Grêmio, ganha o Mano, ganha todo mundo. Eu gostei, né? Fora os trechos que ele declara amor ali ao Grêmio, como sempre ele faz. Falou do seu Verardi também, uma lembrança bonita ali. Cara, muito legal, gostei. Não tenho pontos negativos a destacar, o que seria bem difícil em se tratando de Filipão, né? O nosso Luiz Felipe Scolari aí tá de volta e já vai embarcar pro Grêmio lá, para encontrar a delegação do Grêmio lá em Maceió, onde o time pega amanhã o CSA. Coincidência, o time que ele jogou, né, como zagueiro, e o time que ele estreou como treinador, foi no CSA. E agora ele vai estrear, digamos assim, como coordenador técnico do Grêmio, lá nessa mesma Maceió, mas dessa vez com o tricolor, né, o time que mudou o jogo na vida dele. Aliás, coincidência, né? O Grêmio mudou o jogo na vida de Filipão e na vida de Mano Menezes. Essa dupla que agora está à frente do nosso futebol. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.